na- no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo de número 30. Glória a Deus. Que nos diz: então tirou-os para fora e disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Glória a Deus. O culto de hoje é um culto que tem a temática de missões, evangelização, e nós entendemos que a importância de fazer missões, ela é algo que permanece ao longo dos séculos, alcançando a Igreja de Cristo nos dias atuais, nós que servimos a Deus, nós que também somos discípulos de Cristo, alcançados por essa palavra, temos recebido a incumbência de levar até você a palavra de Deus. Essa palavra que tem um poder de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. E muito se fala em missões a respeito de salvação. Salvação. As pessoas falam a respeito de salvação, ouvem a respeito de salvação, mas muitas vezes levando a palavra, evangelizando, alguém diz: por que eu preciso ser salvo? De que eu preciso ser salvo? Eu não estou correndo perigo nenhum. De onde foi que saiu essa ideia? Eu não sei se você, meu querido irmão, que tem o bom costume de levar a palavra de Deus, já foi indagado sobre essas questões. Você precisa ser salvo, mas salvo de quê? Salvo por quê? Como é que isso acontece? Não é? E você que ainda não fez um compromisso com Cristo, deve ouvir sempre os cristãos falando a respeito dessa temática. Você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. Pois é. O plano da salvação, o plano da redenção, ele foi desenhado por Deus, tão logo o homem desobedeceu e, contradizendo as suas ordens, pecou. Imediatamente Deus estabeleceu um plano de salvação, um plano de redenção, de trazer novamente o homem para junto de si. E essa salvação ou livramento, né, são palavras sinônimas, ela acontece de uma maneira muito especial. É sobre isso que eu quero meditar nesta noite, trazer alguns pontos para você considerar. Talvez, e acredito que muitos que me ouvem já compreendem esta palavra, mas acredito que muitos outros que estão ouvindo nesse momento e ouvirão após, poderão sim ser de alguma forma abençoados por esta palavra, já que a salvação é o ponto central para o qual Jesus Cristo veio aqui na terra. Ele veio para buscar e salvar todos que se haviam perdido. O que fazer para ser salvo? Esse é o tema da nossa mensagem. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer para você aquilo que não é necessário você fazer para ser salvo. Antes de falarmos sobre o que é necessário, eu quero destacar aqui duas coisas que não lhe conduzem, que não lhe levam a ser salvo. Duas coisas.
E para isso eu quero ler um versículo no livro de Efésios, tá? Do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, os versículos 8 e 9. No versículo 8 diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui está a primeira coisa que não salva ninguém: o mérito próprio. Você nunca, eu nunca, nós alcançaremos a salvação através dos nossos próprios méritos. Não somos merecedores de tão grande dádiva de Deus. Mas eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que ando por caminhos bons, eu pratico coisas boas. Ora, não vem de vós. Nada que você faça, que se origine em você, pode lhe levar à salvação. A salvação é um dom de Deus. E no versículo 9 diz outra coisa também, que é: não das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém também é salvo pelas obras. Nem o seu mérito, nem as suas obras podem lhe salvar. Isso é muito importante que você compreenda. Mas ali na frente você vai entender a importância de praticar boas obras, mas não para ser salvo, e sim por ser salvo. Então, destacando isto agora, e voltando ao texto onde o carcereiro ele pergunta a Paulo e Silas o que era necessário fazer para se salvar, eu quero destacar aqui algumas coisas nesta noite. A primeira coisa, para que você possa alcançar a salvação, é crer. Crer. E esse crer está diretamente ligado ao ouvir. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A proporção que você ouve a palavra, ela gera fé no seu coração, fé salvífica, fé suficiente para que você alcance a salvação em Cristo Jesus. Ela só é originada a partir de quando você ouve a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quando alguém te diz, por exemplo, que o seu cabelo está desarrumado, para você constatar, você procura um espelho. Possa ser que alguém ouça aquela orientação e procure um pente, mas vai precisar de um espelho. Mas por que o espelho? Porque o espelho vai dar credibilidade àquilo que aquela pessoa lhe informou. A credibilidade para que nós possamos ser salvos está na palavra de Deus. A inerrante, a infalível palavra de Deus, ela é um espelho. E quando nos colocamos diante dela, ela mostra a nossa situação. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. E essa palavra é confiável? Sim.
Essa palavra é confiável porque ela não é uma palavra de alguém falível, é a palavra de alguém que não falha. E lá em Mateus 24, versículo 35, Jesus disse: olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O apóstolo Paulo também, escrevendo a Timóteo, ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus. Essa palavra, essa fonte confiável, faz com que você, ouvindo-a, olhando para ela, creia em Jesus. Foi isso que Paulo e Silas disseram àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Se lhe apresentaram uma outra maneira, se lhe indicaram um outro caminho, eu quero lhe informar nesta noite que passaram uma informação para você errada. A única maneira, o único meio de você ser salvo, de você encontrar a salvação, e primeiro ponto, é você crer, é você acreditar na mensagem da cruz, na obra salvífica que Cristo veio realizar em prol de toda a humanidade. Uma vez que você crê, aí agora vem o segundo passo. E o segundo passo é o arrependimento. O que é se arrepender? Arrepender é mudar de atitude, é mudar de direção, é você reconhecer o erro, é mudar de vida. E o arrependimento é essencial para que possamos receber a salvação. Mas eu já criei, eu olhei para a palavra e reconheci que sou um pecador. Muito bem, agora você precisa arrepender-se dos seus pecados. Observe que a salvação, ela é um processo. Não é simplesmente, e me permita dizer isto nesta noite, fazer parte de uma denominação. Muitas pessoas pensam que por fazer parte de denominações religiosas, estão asseguradas em relação à eternidade. E isso não é verdade. O caminho que a Bíblia Sagrada aponta é um caminho que começa por você ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, ela gera fé no seu coração. Gerando fé no seu coração, você crê no sacrifício que Cristo realizou por toda a humanidade. E aí vale aqui lembrar que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Depois você precisa agora reconhecer o seu erro diante desse espelho que é a palavra e arrepender-se dos seus pecados. Glória a Deus. E quando o arrependimento ele vem também o refrigério. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A partir do arrependimento, você creu, você se arrepende, e o arrependimento que eu estou falando aqui, não é um arrependimento apenas de lábios, de palavras, não. Alguém que se arrependeu tem duas características muito importantes que elas são apresentadas na sua vida. A primeira é a sua atitude em relação ao seu erro. Uma pessoa arrependida aceita a correção da palavra e deseja aprender a viver de maneira correta. Nunca alguém que se arrependeu
vai querer compactuar com aquela vida que ela vivia. Vai querer continuar da mesma maneira. Sabe por quê? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Glória a Deus. Uma vez que alguém se arrependeu, existe uma mudança. Essa pessoa tem uma atitude diferente em relação às suas práticas antigas. Se não houver essa mudança, não houve arrependimento, é claro. Outra coisa que o arrependido, ele alcança, é a libertação daquela culpa que ele carrega. Quando alguém se arrepende, Deus perdoa os seus pecados. E eu quero lhe dizer, meu querido irmão e amigo, que somente Deus pode perdoar pecados. É o único. E quando alguém se arrepende pelas suas práticas, entrega-se, crê no sacrifício de Cristo, essa pessoa não está mais debaixo de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Esse é o segundo passo. Nós cremos, nos arrependemos, e agora vem o terceiro passo nesse processo de salvação. Eu não pensei que era mais fácil, não sabia que era tão difícil assim não. Não é difícil, não tem nada difícil. Observe que uma coisa complementa a outra. Mas é dessa forma que a palavra de Deus ensina. Como disse antes, é muito importante que você participe de uma comunidade cristã, onde a palavra de Deus é ensinada e compartilhada. Isso é muito importante. Entretanto, não é apenas isso. Para que você alcance a sua salvação, se você tem desejo de morar com Cristo na eternidade, você precisa se enquadrar nos padrões que a Bíblia aponta. Aliás, a Bíblia é o nosso manual. É a palavra de Deus nos explicando e nos mostrando a maneira que devemos nos conduzir. Então, uma vez que cremos e nos arrependemos, agora precisamos, no terceiro passo em busca da salvação, obedecer. A obediência, uma vez que nós aceitamos essa mensagem, reconhecemos os nossos erros, ela agora tem um papel importantíssimo, porque nós vamos agora obedecer aquilo que Deus, Ele ensina na sua palavra, para que possamos ter uma vida espiritual sadia. Não existe vida saudável, no sentido espiritual, se não for fundamentada na palavra de Deus. E eu quero lhe dizer que a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para todas as suas indagações. Quem sabe às vezes, em momentos de aflição e dificuldades, você não sabe a quem recorrer. Você não tem por perto alguém para poder lhe ajudar, lhe orientar. Mas você tem a Bíblia Sagrada, você tem a palavra de Deus na sua casa, e ela tem todas as respostas que você precisa. Todas as respostas que você busca, às vezes, em pessoas que nem conhecem bem esta palavra. Você tem dentro da sua casa, você tem acesso diariamente. É só você querer. E a obediência a esta palavra, aquilo que o Senhor, Ele determina na sua palavra, é fundamental para que a salvação aconteça. Veja o que diz lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Eu estou lendo aqui a Bíblia Sagrada. Estou mostrando para você a palavra de Deus, justamente para que você fique tranquilo, você possa estar com seu coração sossegado, seguindo a orientação da palavra de Deus, você será plenamente
abençoado. Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz: e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não há salvação para desobedientes. Eu não estou falando àqueles que ainda não creram e não se arrependeram. Eu falo para aqueles que creram, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que são novas criaturas. Nós que servimos a Deus, agora precisamos obedecer à palavra. Mas obedecer o quê? Aquela parte da palavra que eu mais gosto, aquela palavra que me conforta, aquela palavra que é agradável aos meus ouvidos. Não, obedecer a palavra de Deus na sua totalidade. Nos momentos em que ela, como disse no início, ela é um espelho. E quando você lê e confronta o seu pecado, confronta a sua situação, naqueles momentos, você precisa ter a humildade suficiente para obedecer a orientação da palavra, reconhecer que Deus é soberano e nós somos servos, somos pequenos, dependemos do Senhor. A obediência, ela é muito importante para que nós possamos alcançar a salvação. Jesus, quando mandou levarmos a palavra, pregar o evangelho, fazer esse trabalho do qual estamos aqui nessa noite comentando, que é o trabalho de missões, em Mateus 28, versículo 20, na parte A do versículo, ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus orientou seus discípulos para que ensinassem as pessoas a obedecer. Por quê? Porque sem obediência não há salvação. Uma vez que cremos, uma vez que nos arrependemos, uma vez que obedecemos a palavra, e obedecer a palavra implica obedecer toda a palavra, agora precisamos perseverar. Perseverar significa continuar fiel a Deus todos os dias da nossa vida. Essa é uma parte importantíssima nesse processo de salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 36, o escritor ele diz: necessitais de perseverança. Preste bem atenção nisto. Necessitais de perseverança. Se fosse de outra coisa, tenha certeza, toda a palavra de Deus é inspirada, estaria escrito aqui, mas aqui diz: necessitais de perseverança. Para quê? Para quê? Olha a resposta do texto: para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, preste atenção, crer, arrepender, obedecer, alcanceis a promessa. Todo cristão, toda pessoa que conhece a Deus tem desejo de passar a eternidade ao lado de Deus, porque sabe que Deus preparou um lugar especial, a Nova Jerusalém, para que todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador venham um dia habitar ali. Mas o acesso a este lugar de glória, ele depende da perseverança. Voltando ao versículo, necessitais de perseverança. E você pode dizer para mim: mas eu já criei. Amém. Mas eu me arrependi. Glória a Deus. Mas eu sou obediente. Aleluia. Mas você tem que perseverar. Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação, ela é um processo que acontece na nossa vida, no passado, no presente e no futuro. Nós fomos salvos do pecado, estamos sendo salvos do pecado e seremos salvos do pecado. Ninguém, pelo fato de ter encontrado a Cristo, ninguém,
pelo fato de ter encontrado a Cristo, aceitado como Senhor da sua vida, pode agora viver de qualquer maneira, de acordo com o seu entendimento, com a sua visão, com a sua compreensão. Não. Precisamos perseverar na palavra de Deus, perseverar na fidelidade com Deus, procurarmos adequar a nossa vida ao padrão divino. Isso é fundamental para que nós possamos alcançar a salvação. Então, aquele homem, ele não sabia, e ali Paulo e Silas apontou para ele o primeiro passo, que era crer. Acredite, creia que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador, e essa salvação vai alcançar a sua vida e vai alcançar a sua casa. Quem sabe você tem pedido a Deus pela salvação da sua família. Creia em Jesus. Procure vivenciar a salvação na sua plenitude. Não apenas no fato de fazer parte de uma denominação, de ter um dia levantado a sua mão e aceitado a Jesus, mas entenda que diariamente nós precisamos estar exercitando a nossa salvação para que ela, na realidade, ela possa se concretizar na nossa vida, nesta perseverança. Glória ao nome de Jesus. E quem já foi salvo, quem alcançou esta salvação, quem creu, quem se arrependeu, quem obedece, quem persevera, tem atitudes diferenciadas que nós não vamos destacar nesta noite, até por conta do nosso tempo. Mas eu quero só deixar um versículo a respeito dessas atitudes. Lá em 1 João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 6, onde diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Logo, alguém que experimentou a salvação e está vivendo a salvação, tem uma vida totalmente diferente, com inúmeras características que a palavra de Deus mostra. Presta atenção, a palavra de Deus aponta e que nos conduzem a uma vida mais próxima de Deus. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. E concluindo, então eu estou salvo? Sim, você está salvo. Mas lembre-se que você tem que perseverar. Você está salvo, não é Deus lhe dando a liberdade para viver da maneira que você quiser e fazer o que você quiser. Mas aí vem uma pergunta que talvez você esteja fazendo agora, e eu já ouvi várias vezes esta pergunta. Eu criei, eu me arrependi, eu obedeci, eu estava perseverando, mas eu pequei. E pecar, você sabe que é errar o alvo, é desagradar a Deus, é infringir as regras que Deus estabeleceu. E agora? E se eu pecar? O que será de mim? Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, o versículo de número 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A obra da salvação, ela aconteceu, ela está acontecendo, ela continuará se realizando, mas todos nós que somos humanos estamos sujeitos ao erro, infelizmente. Infelizmente, estamos sujeitos à prática, à falha, à limitação. Mas se isso aconteceu na sua vida e você está se questionando aí agora, aqui está a resposta da Bíblia para você. Não é bom que você erre, não é o desejo de Deus pela obra que Cristo realizou, mas aconteceu, então você tem um advogado. Você tem Jesus Cristo para poder advogar a sua causa,
E ele lhe apresenta diante de Deus e intercede por você, intercede por nós. E através de Jesus Cristo, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos levanta, o Senhor novamente nos ergue. Porque o justo, a Bíblia diz, ele pode cair até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Então, se alguma coisa fez você sair da presença de Deus, desagradando a Ele, e o plano da salvação na sua vida está desarrumado, calma, você tem um advogado. Jesus, ele continua preparado, pronto, para poder interceder a Deus por você e mudar esse quadro, mudar a sua história. Levante a sua cabeça, procure Cristo, não se desespere, não abandone a sua cruz, porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Então, compreenda a importância que tem a salvação, a importância que tem você buscar em Deus e o que você deve fazer para ser salvo. Se você entendia de uma outra forma, se foi apresentado para você uma maneira diferente que não essa, apontada pela palavra de Deus, graças a Deus que você está assistindo essa transmissão. Graças a Deus que você terá a oportunidade de rever os seus conceitos, os seus valores e poder, com certeza, a partir de agora, baseando a sua vida e a sua fé na palavra, entregar o seu caminho ao Senhor, crendo, se arrependendo, obedecendo e perseverando. E pode ter certeza, o Senhor, ele vai estar de braços abertos lhe aguardando. Naquele dia, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, você estará entre os milhares e milhares de salvos que deixarão essa terra rumo à Nova Jerusalém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia que Deus está no controle da sua vida, da sua família, e Ele vai continuar lhe abençoando, Ele vai